Olá pessoal, nós vamos falar aqui hoje sobre a questão da cidadania. O que é cidadania? Como conceituar a cidadania e como foi a cidadania e é a cidadania no nosso país, no nosso Brasilzão aí. Cidadania é um conjunto de direitos e obrigações, onde o cidadão tem o dever, tem o direito e aonde o Estado também deve assegurar a esse cidadão os seus direitos. Então é uma parceria entre cidadãos e estados. O fenômeno da cidadania está inteiramente ligado ao Estado Nacional. Por quê? Porque no meu estado, eu sou brasileiro, eu tenho os meus direitos. Se eu sair do meu estado, se eu sair do meu país, estou vivendo em outro país, certamente eu não tenho todos os meus direitos assegurados como é aqui no meu país, onde é a minha pátria. Então, isso tem muito a ver com a questão da nacionalidade. É por isso que a gente vê que é um complexo, porque cada país tem a sua trajetória. O conceito de cidadania pode ser desenvolvido em três campos, em três grandes campos. Primeiro campo, direito civil. Segundo campo, direito político. Terceiro campo, direito social. Falando do primeiro campo, do direito civil, o cidadão pleno possui o direito de ir e vir, o direito de poder falar, de expressar suas ideias, tudo isso faz parte do âmbito do direito civil. Com relação ao direito político, o cidadão tem o direito de votar, de escolher quem vai ser o seu representante e também fazer parte, poder se candidatar, poder ser eleito. Isso faz parte do direito político, o direito de eleger alguém, de ter representante e o direito de representar. Isso é a questão do político, poder participar do governo, direito político. O direito social é o direito a salário justo, é um direito que compete à questão da aposentadoria, de uma boa saúde, da educação. Isso faz parte do direito social. Então, resumindo, os três campos: direito civil, direito de liberdade; direito político, direito de participar do governo; direito social é o direito de poder gozar, desfrutar um pouco das riquezas do que o país lhe oferece, dos benefícios que o país lhe oferece. Esse é o direito social. A cidadania moderna, ela começou com as revoluções burguesas que teve o seu início aí no século XVII, com a Revolução Inglesa. No século XVIII tivemos outras duas grandes revoluções, que é a francesa e a americana. Essas revoluções deu o início à cidadania moderna. Por quê? Porque foi mediante a essas revoluções que os direitos foram reivindicados. O cidadão passou a ter o direito de exercer a cidadania, de poder ter, no âmbito civil, o direito de poder opinar, de falar suas ideias, falar o que pensa, o direito de exercer a sua religião da maneira que acha que é o correto. E então as revoluções teve um impacto muito grande, foi muito produtivo, ajudou muito no avanço da cidadania. É importante observar que nenhum país conseguiu construir plenos direitos sociais, plenos direitos na cidadania em todos os campos, porque quando avança no campo tem a tendência de retrair no outro. Isso nós vamos ver da agora para frente, porque nós vamos falar agora da cidadania no Brasil. E sabemos que no Brasil precisa melhorar muito, tem muitas coisas ainda a melhorar, mas o Brasil, por exemplo, é um país em que momentos a cidadania funcionou no grande âmbito, em momentos ela recuou. E a gente vai ver isso no decorrer do assunto aqui agora. O Brasil deixou um grande legado, melhor dizendo, o Brasil não teve um grande legado de cidadania na sua colonização. Por quê? Diante da colonização, o cidadão brasileiro não tinha direito quase nenhum. Na época da colonização, a máquina pública colonial era só para cobrar impostos, a máquina pública colonial era para dar pancada. Então, o negócio era resolvido na pancada na época colonial, não tinha direitos. A imprensa foi proibida no período colonial, não se podia fazer imprensa. Existia a lista de livros proibidos, como o Index, que proibia, restria vários livros. Isso tirava o direito do cidadão de poder ler. Existia um grande número de analfabetismo em nosso país no período colonial.
sem contar da questão da Inquisição, que também afetou muito. Então, ou seja, o legado colonial é um legado pavoroso, é um legado que assusta a sociedade, que deixou um marco negativo na história do Brasil. Já no século XIX o Brasil avança em que sentido? O Brasil ganha novamente o direito de imprensa, o direito de falar, embora não seja a imprensa que nós conhecemos hoje, mas era uma imprensa, embora restrita, mas tinha o direito de publicar as suas ideias, os seus jornais. Então foi uma vitória para o direito civil, embora não fosse acessível a todos. Já com relação ao direito de voto, o direito político, ainda estava um pouco restrito, mas passo a passo esse direito foi avançando, mas os generais controlavam muito e o direito, quando foi dado para os analfabetos a votarem, quando os analfabetos passaram a ter esse direito do voto, foi um grande progresso, um grande avanço para a trajetória do Brasil. Já no direito social, época colonial não teve direito social nenhum, não existia direito social, não existia aposentadoria, você não poderia desfrutar nada daquilo que o país lhe oferecia, porque o país não lhe oferecia nada. Então, essa época foi uma época difícil, então foi uma época de recuo, um retrocesso no âmbito político. Já temos grandes pessoas que nessa altura surgiu, como foi o caso de Castro Alves, ele foi um cara que desmascarou a elite. Temos também Machado de Assis, ele se apresenta como um cara de muita coragem, um cara que lutou pelos seus ideais, colocou as suas ideias ali e isso contribuiu muito para o avanço da nossa cidadania brasileira. Já chegamos em 1889. 1889 não mudou muita coisa, pois o povo analfabeto continuava sem o poder de votar, não podia votar, não podia exercer a sua cidadania, o direito político de escolher os seus representantes e também poder participar diretamente na política. Então, o direito político nessa altura estava aí falido. O direito social trouxe muitas revoltas nesse período, conhecemos aí a revolta dos Canudos, temos também a questão do cangaço, muitos cangaceiros surgiram, muitas revoluções por parte do cangaço aí nesse período caótico que nosso país passou. Aí chegamos em 1930, a era da modernidade, a era Vargas. Essa era é chamada de modernização. Getúlio Vargas, presidente do Brasil, ele, quando assume o poder, ele não sai de lá de forma alguma, ele só vai sair de lá depois de morto. E o cara botou a situação para dar uma reviravolta mesmo. Ficou uma marca na história do Brasil que sempre vai ser lembrada, é o período Vargas. Por quê? Ele foi um ditador, então automaticamente um ditador ele tira o direito político das pessoas, porque ninguém vai poder votar, porque ele é o cara que vai ficar lá. O direito civil também é comprometido, dá um recuo aí, um retrocesso no direito civil. Já na área social, Vargas deixou o seu legado, deixou a sua história, porque o direito social, por incrível que pareça, avançou nesse tempo. Foi na época de Vargas em que foi criado várias leis ajudando o trabalhador. Ajudando o trabalhador em que sentido? Foi criado na era Vargas o salário mínimo. Ele desenvolveu o salário mínimo, foi ele que desenvolveu criou a lei das férias, a jornada de 8 horas, ele que desenvolveu, ajudou no desenvolvimento ali do que nós conhecemos hoje como a CLT. Então nessa área social, Vargas deixou certamente aí o seu legado. Chegamos em 1945, como todo reinado tem seu fim, chegou o final do reinado de Vargas e tivemos aí a partir de 1945 o Brasil volta à democracia, onde presidentes são eleitos e o Brasil tem aí um recuo na área social, embora tenha os direitos civis e políticos, mas tem um recuo grande aí na área social. Observa que avança uma área e recua a outra. Isso vem acontecendo ao longo das eras. E a cidadania torna a ter uma reviravolta na época do golpe militar. Chegamos em 1964, quando os militares tomaram o poder. E aí novamente sofre um retrocesso
no campo dos direitos civil e político. Por quê? Porque no golpe militar voltamos a ter aí uma ditadura, podemos dizer assim, ditadura militar. Por alguns considerados ditaduras, para outros não. Mas, de certa forma, foi diferente de Vargas. Por quê? Porque continuou-se podendo ter política. Não com toda a liberdade, pois o presidente, em certas alturas, era eleito de forma interna, outras alturas o governo era eleito de forma interna. Mas no âmbito social tivemos um grande avanço novamente, porque foi na época do poder militar que foi criado aí foi feito projetos no qual o cidadão pudesse estudar. No campo educativo foi criado um projeto chamado Crédito Educativo, onde as pessoas podiam novamente estudar, fazer sua faculdade. Teve todo o apoio aí dos militares para que o cidadão pudesse estudar. Também foi criado esse projeto do campo educativo, hoje nós conhecemos como FIES. Também foi criado o BNH. O BNH ele concedeu muitas casas para muitas pessoas que não tinham, então moradias foram construídas nessa época. Os direitos de aposentadoria dos trabalhadores rurais, porque na época de Vargas ele protegeu o latifúndio, não deu esse direito para os trabalhadores rurais. E na época dos militares, os trabalhadores rurais puderam também ter acesso aí à aposentadoria. As domésticas puderam ter acesso à aposentadoria. Os autônomos também puderam ter acesso à aposentadoria. Então a gente vê que houve um avanço grande na área social no período dos militares. Em um ambiente de muito direito civil e político, o social não avança. Num ambiente onde pouco direito civil, pouco direito político, o social avança. E aí nós chegamos nos últimos 30 anos que nós vivemos aí. Nesses últimos 30 anos, estamos vivendo um período da redemocratização, onde os três direitos avançam de uma certa forma, em meio à corrupção. Os três direitos avançam. Foi um período bom, um período no qual nós tivemos aí a tecnologia ao nosso favor, a imprensa com muito mais tecnologia para atingir os lugares mais remotos aí do nosso país, as pessoas mais informadas. E onde tem pessoas mais informadas, certamente os direitos são mais requeridos, e aí as pessoas podem exercer melhor os seus direitos e também os seus deveres. Então o direito civil, nesses últimos 30 anos aí, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, isso ajudou muito a questão do avanço do direito civil. O direito político, nós tivemos um país de democratização, foi criado vários partidos, foi criado tantos partidos que acaba até um atrapalhando o outro a desenvolver os seus trabalhos. Na área social, nós tivemos a expansão das escolas, das faculdades, tivemos o FIES, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tudo isso ajudou, contribuiu muito para o avanço social. Então nós temos, nesses últimos 30 anos, um avanço nos três campos, que é o campo mencionado aí, civil, político e social. É claro que se não houvesse a corrupção que há, a corrupção que está à nossa volta, a máquina pública funcionaria de uma forma muito mais eficaz. Mas para a gente compreender um pouco do que é cidadania e a cidadania do Brasil, tivemos aí esse vídeo com um resumo de tudo isso, ok? Valeu, um abraço e até a próxima!